Quero dizer que é um prazer para mim e certamente para o Estevão, eu creio que é a mesma coisa, prazer de estar aqui junto com os amados irmãos. Já faz um bom tempo que eu estive aqui, não me lembro a ocasião, mas talvez por 2 ou 3 ocasiões eu já estive aqui, mas conheço bastante irmãos daqui, mas é bom revê-los, os amados irmãos, e também conhecer outros que nós não conhecíamos, né? Muito bem, eu trago sempre o abraço dos nossos irmãos lá de Ituverava. Sempre que eu viajo, e principalmente o nosso irmão José Aparecido, ele nunca esquece, ele diz, leva o nosso abraço para a igreja lá onde você vai. Embora a gente não os conhece, ele diz, mas estaremos orando. Eu tenho certeza que eles vão estar orando também por nós durante esses dias, né? É um prazer muito grande mesmo estar aqui. Eu queria ler 2 textos com os irmãos, onde nós vamos basear nosso pensamento. E primeiramente vamos ler na carta aos Efésios, capítulo 12, começando no versículo 3 em diante. Hebreus, capítulo 12, o versículo 3. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Deus vos trata como filhos. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, ela produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Na carta de Tiago agora, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de muita alegria, ou motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a sua ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida.
Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Até aqui que vamos ler, que o Senhor então possa nos abençoar nesta noite na meditação da sua palavra. Muito bem, os textos aqui que nós lemos, como eu disse, nós vamos usar para meditar tanto hoje à noite como amanhã, com a permissão do Senhor. Esses dois textos aqui, eles destacam, pelo menos destaca para mim, eu tenho visto e percebido isso, destaca 3 palavras, palavras que são conhecidas por nós. E essas 3 palavras, elas descrevem algumas situações ou algumas circunstâncias que envolvem as nossas vidas. E ela acontece muitas vezes, essas situações ou esta circunstância, ela nos envolve, ela nos aflige, tanto no aspecto pessoal, no aspecto familiar e também no aspecto coletivo. Então, essas 3 palavras descrevem uma situação que pode me envolver na minha vida pessoal e individual. Mas também, essas situações podem envolver a minha família, o meu lar. Mas também estas situações, elas envolvem de uma maneira coletiva a igreja, né? Então, nós vemos que estas 3 palavras que temos visto aqui, situações no aspecto pessoal e individual, nós temos dentro do contexto familiar e temos também dentro do contexto coletivo, né? A igreja, a família e, às vezes, individualmente, nós experimentamos, nós passamos por estas situações e por estas circunstâncias. E já posso afirmar que estas situações, elas são necessárias e elas fazem parte da vida cristã. Elas, em determinados momentos, nós vamos nos achar envolvidos por elas. Não tem como evitá-las, elas vão acontecer. Mas é importante que eu entenda o que cada uma destas situações, descrita por estas 3 palavras, é importante que eu entenda o seu real significado e o seu propósito. Então, nós temos que entender isso. São 3 palavras, 3 situações que são distintas. São 3 palavras que descrevem estas situações que são totalmente distintas uma das outras. Mas que a gente percebe que, às vezes, no nosso dia a dia, no nosso viver, tanto eu quanto você, nós fazemos a maior confusão. Nós misturamos as situações. E quando a gente não consegue discernir o que está acontecendo na nossa vida, que situação ou que aquela circunstância quer dizer, o que aquilo representa, eu posso ter atitudes equivocadas. Eu posso ter posturas que sejam incoerentes com aquela situação que de repente eu esteja vivendo. Então é fundamental que eu entenda cada uma delas, que eu saiba discernir o que cada uma delas significa e quais são os seus objetivos e os seus propósitos. Então é importante observar isso, né?
Por exemplo, nós lemos em Hebreus capítulo 12, o versículo 5 diz assim: filho meu, não menospreze. Então aqui nós temos uma recomendação do Senhor, não menosprezar. Não menosprezar o quê? O que diz na sequência? Não menosprezar a correção. Então aqui nós temos a primeira palavra. Essa palavra correção, ela descreve uma situação que às vezes vai envolver minha vida e vai envolver a sua. Às vezes vai envolver minha família, às vezes vai envolver a sua. E às vezes vai envolver a igreja da qual eu faço parte lá em Tuverava, e às vezes a igreja da qual você faz parte aqui em Piracicaba. Então Deus está dizendo, nós precisamos entender isso. Deus está dizendo, não menospreze a correção. Então a correção, ela não pode ser ignorada. Ela não pode, como diz aqui, ser menosprezada. Essa palavra menosprezar é ter em menor conta, ou fazer pouco caso, não ter apreço, é desprezar. Então Deus, ele começa nesse texto dizendo, não despreze a correção. Eu não posso ter uma atitude para com esta situação, que vai envolver minha vida, eu não posso ter uma atitude de menosprezo, de pouco caso. E às vezes é isso que pode acontecer conosco. Mas às vezes a nossa atitude, talvez até assim de menosprezar, de não dar conta, ou não fazer, não valorizar a correção, é porque eu e você temos uma visão, um entendimento muitas vezes equivocado, o que isso de fato quer dizer, e o porquê, a razão da correção. E outra coisa importante, bem no início aqui, que nós podemos pensar, se Deus está dizendo, olha, não menospreze a correção, e depois ele diz que essa correção vem da parte de quem? Do Senhor, a correção do Senhor. Então, só aqui, bem nessas poucas palavras aqui, nessas frases, ele diz, não menospreze a correção que vem do Senhor. Então aqui nós temos a sua origem, de onde a correção vem. Mas muitas vezes, por não entender isso, por não achar que a correção vem da parte do Senhor, eu muitas vezes tomo uma postura equivocada. A minha posição em relação a uma correção que vem da parte do Senhor, mas é porque eu não estou entendendo, é porque eu não estou também recebendo isso como vinda do Senhor. Então, a primeira coisa, não menospreze a correção que vem da parte do Senhor. E ele diz, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Aqui a gente aprende mais um pouquinho. Então, a correção, ela só vai acontecer na nossa vida quando houver o quê? Uma reprovação. Nós não vamos ser corrigidos todos os dias, em todos os momentos. Nós vamos, à medida que formos aqui falando, meditando, nós vamos ver que a correção que vem da parte do Senhor, a correção é uma manifestação, uma expressão da reprovação de Deus. E nós cantamos, eu não conhecia esse hino 272, mas aqui nós cantamos uma coisa interessante, e é bom nós cantarmos que Deus protege-nos. Eu gosto de cantar isso. E é gostoso cantar que Ele também nos consola. Agora, uma coisa interessante, se for preciso, se for necessário, os erros Ele reprova. Então, a correção, ela é uma consequência, ela vai acontecer devido a uma reprovação da parte do Senhor. Ele diz, vocês não devem menosprezar a correção que vem do Senhor,
e diz: e nem desmaieis quando por ele és reprovado. E depois ele diz, ele corrige exatamente porque ele nos... Então a correção, ela vem da parte do Senhor, é uma expressão, a manifestação de uma reprovação da parte do Senhor. Mas por que ele vai nos corrigir? Porque ele também nos ama. Podemos aqui aprender que a correção é uma manifestação do amor de Deus para com cada um, quando formos reprovados. Então ele diz que, que nós não devemos menosprezar a correção que vem da parte do Senhor, não devemos desmaiar ou perder as forças ou desanimar quando por ele nós formos reprovados. E ele diz, porque o Senhor corrige a quem ele ama e ele açoita a todo o filho a quem recebe. Então aqui neste versículo 5, nós temos aqui a palavra correção, que descreve uma situação, que descreve uma circunstância que vai envolver nossas vidas, quando ela for necessária. Mas aqui, no versículo 5, ele fala da correção, mas se você observou na leitura que nós fizemos, se você notar no versículo 7, o que está escrito ali, olha. Depois de falar no versículo 5 da correção, e também no versículo 6, ele fala assim, é para disciplina que perseverais. Porque que filho há que o pai não corrige? Observe que no começo do versículo ele diz, é para a disciplina que perseverais. Que filho há que o pai não corrija? Percebe que a palavra disciplina, mencionada no início do versículo, ela tem o mesmo alvo, o mesmo propósito, ela tem o mesmo significado da palavra citada nos versículos anteriores e também citada no final do versículo 7. Então ele fala, é para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Então a palavra disciplina e a palavra correção, embora seja palavra diferente, mas tem o mesmo significado. E às vezes quando falamos de disciplina, na nossa mente, nós, por às vezes não estarmos inteirados o que de fato isto quer dizer, eu posso ter uma atitude de menosprezo ou de revolta, de não aceitação. Então é fundamental que a gente entenda que a palavra disciplina apresentada no início do versículo 7, ela tem o mesmo significado nos versículos anteriores e no mesmo versículo 7. Então ela é traduzida para disciplina e também para correção. Olha no versículo 10 também, pois eles, se referindo aos pais terrenos, ele diz, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Mas depois ele fala assim, Deus, porém, nos disciplina. Então ele usa o exemplo de um pai que corrige seu filho. Então observe que ele usa uma ilustração de uma atitude de um pai para com o seu filho, para a atitude de Deus para com os seus filhos. Porque os pais, eles têm por obrigação e por dever, por amar os seus filhos, corrigi-los, discipliná-los. É interessante que muitas vezes nós queremos corrigir o filho dos outros, E muitas vezes dá aquela vontade, de corrigir o filho dos outros. Mas ele está dizendo que Deus, ele nos corrige como os nossos pais nos corrigem. E a correção, ela faz parte da vida. Ela é necessária, é fundamental. E um pai só corrige o seu filho, e Deus só vai corrigir os seus filhos, os quais ele compra através da pessoa do Senhor Jesus Cristo,
quando há por parte dos filhos exatamente o quê? Uma atitude que tem a reprovação do pai e também uma atitude da reprovação de Deus. Então, um pai vai corrigir o seu filho porque ele vai analisar, às vezes, o procedimento. Então, há uma reprovação da parte do pai, estou falando nós que somos pais, então nós corrigimos nossos filhos porque, às vezes, a sua atitude, o seu procedimento, a sua conduta, sua maneira de viver, então eu estou reprovando. Então, esta reprova daquela atitude me leva, por amar o meu filho, a fazer o quê? A corrigi-lo, a discipliná-lo. E eu só vou disciplinar o meu filho, eu só vou corrigir o meu filho quando houver uma reprovação, quando houver uma atitude que não corresponda àquilo que de fato eu tenho estabelecido como padrão. E da mesma forma Deus. Então ele tem um padrão estabelecido, ele tem princípios, ele tem fundamentos. Nós temos a sua palavra, que ele deixou para a nossa orientação de como viver aqui e agradar e cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas nesse viver e neste servir a Deus, eu posso ter atitudes que ele reprova. E quando ele reprova, como um bom pai, ele vai fazer o que comigo? Ele vai me corrigir. Ele vai me disciplinar. Está dando para vocês acompanhar meu raciocínio? E você vai chegar no final, vocês vão ver a beleza e a maravilha do que é ser disciplinado. Os seus resultados, porque ele não só mostra isso, que é necessário, mas ele mostra que a disciplina, a correção, produz alguma coisa em nós. O objetivo da disciplina, o objetivo da correção é produzir algo. E a gente tem que tirar aquela ideia de disciplina como sendo apenas uma punição. É também isso. Porque vocês perceberam que no versículo 5, se eu não me engano aqui, ele diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e depois diz, e açoita. O açoite nós já conhecemos, né? Ele faz parte da disciplina e ele faz parte da correção. Mas só vamos ser açoitados se for necessário. O Senhor não vai nos açoitar se não houver em nós uma reprovação. Se eu estiver andando de conformidade com o seu propósito, se eu estou fazendo a sua vontade. Isso, se não há reprovação, então não vai haver correção. Se o seu filho, os pais que aqui estão, se o seu filho recebe da sua parte as instruções, ele aprende com você, ele é instruído como que ele quer que seja o comportamento. Se o filho simplesmente por amar o pai e entender que o pai o ama, e ele submete aquele padrão e vive e faz o que o pai estabeleceu, porque ele entende assim, esse filho vai precisar ser disciplinado? Esse filho vai precisar ser corrigido? Está dando para vocês entender que isso é disciplina, isso é correção. E às vezes no disciplinar e nos corrigir, é necessário o açoite. Depende da reprovação, depende do que eu faço. É como usar a vara. A vara é mencionada nas Escrituras exatamente na questão da disciplina e da correção do filho. Então é fundamental que a gente entenda
dentro do contexto da palavra de Deus, o que isso significa. Então, observa que a palavra correção ela é traduzida também para disciplina, né? Aqui nos versículos 7, 10 e 11. Né? Lá no versículo 11 fala assim, olha, toda disciplina, podemos dizer assim, toda correção com efeito no momento que ela acontece, é algo prazeroso? É algo prazeroso o filho receber umas varadas? Ou ser açoitado, naquele momento, quando está acontecendo, é algo que dá prazer? É claro que não. Mas ele está dizendo assim, olha, toda disciplina, ou podemos dizer, toda correção com efeito no momento, quando ela está acontecendo, quando está sendo disciplinado, corrigido, ele diz, não parece ser um motivo de alegria. Certamente eu e você, nesse momento, nós não vamos nos sentir alegres. Mas é interessante que depois ele fala assim, olha, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois ele diz, mas depois, entretanto, depois da disciplina, depois da correção, ele está dizendo assim, ela vai produzir. Então observa que a disciplina e a correção, ela vai produzir, ela vai gerar algo em nós. A disciplina, a correção, ela é necessária para que algumas coisas sejam produzidas na nossa vida, na formação do nosso caráter. Então ele está dizendo, no começo, no momento, ou melhor, no momento quando esta correção está acontecendo, a gente não percebe, a gente não acha que é momento para se alegrar, mas a gente se entristece. Mas às vezes nós nos entristecemos exatamente porque nós não entendemos. Mas ele diz, depois ela produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela, pela disciplina, pela correção exercitada. Observa que é um exercício que é necessário. E diz, um fruto de justiça. Então, à medida que a gente vai vendo esses detalhes aqui, na palavra de Deus, a gente já começa a ter assim, uma apreciação maior pela correção e pela disciplina. Então, quando Deus ele vai fazer isso, nós devemos ter a postura correta, nós não devemos menosprezar. Nós não devemos fazer pouco caso disso, mas pelo contrário, eu devo entender que Deus reprovou alguma atitude da minha parte, algum comportamento, alguma ação. E Ele me corrige porque Ele me ama. E em me corrigir, em me disciplinar, a gente percebe que essa correção e essa disciplina, ela vai produzir na minha vida. Eu estou sendo exercitado por essa disciplina, por essa correção. Deus está trabalhando com o propósito de formar o seu próprio caráter em mim e em você. Porque se nós não entendermos isso, meus queridos, eu e você vamos agir de uma maneira totalmente equivocada. Porque tem pessoas, nós, irmãos, nós não gostamos de ser corrigidos. Nós não gostamos de ser disciplinados. Mas uma pessoa que ama o seu irmão, ele vai corrigir. Mas corrigir quando for necessário. Quando houver algo que é reprovável. Quando ele se torna repreensível. Mas nós que vamos corrigir, precisamos entender exatamente como Deus age nesta situação. Para que a minha ação para com meu irmão seja da mesma forma, com o mesmo sentimento, a mesma visão, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que corresponde com o pensamento de Deus. Aí os resultados são produzidos.
É interessante que se alguém vai nos corrigir, às vezes, no momento ali, nós não gostamos, nós demonstramos a nossa depreciação, nós demonstramos que não gostamos que o que aquela pessoa fez. Só que se eu entender, quando alguém de fato chegar, né, e fizer, me mostrar, me corrigir, olha, está errado aqui, assim, assim, é fundamental. E eu tenho que agradecer essa pessoa. E outra coisa mais que nós podemos dizer aqui, que Deus também, no versículo 10, quando ele vai falando dos pais, ele diz, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E sabe, os pais, eles disciplinam, eles corrigem, segundo o melhor lhes parece. Ele vai agir de conformidade com a visão que ele tem. Então, quando ele diz aqui, ele diz, os nossos pais, eles nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. E depois ele vai lá, Deus, porém, ele nos disciplina para um aproveitamento. Então, a correção, a disciplina, é para trazer o quê? Benefício, traz aproveitamento. É para trazer proveito. E ele diz assim, a fim de sermos o quê? Participantes da sua. Se nós queremos viver uma vida de santidade, então eu vou precisar ser o quê? Corrigido. Participantes da sua santidade. Observe que Deus faz isso porque Ele quer exatamente isso. Essa palavra participante significa participação comum. É a mesma palavra comunhão. É comungar. E agora, como é que Deus pode comungar comigo? Como é que eu posso participar da sua santidade e de muitas outras coisas que Deus oferece, se Ele está me reprovando? Não tem como eu participar e desfrutar dos benefícios divinos se houver por parte de Deus uma reprovação. Quantas vezes um filho, ele perde muitas coisas que ele poderia desfrutar vindo da parte do seu pai, porque ele tem atitudes reprováveis. O pai, por causa disso, por reprovar, ele toma a atitude de não participar, de não colaborar. E é certo um pai fazer isso. Os filhos talvez não entendam que o pai está reprovando, e por isso, às vezes, a atitude de não participar, não há comunhão. Então, essa palavra participar da santidade de Deus, então observe que a correção, ela traz tudo isso de benefício para nós. Então, na verdade, a correção e a disciplina tem em vista fazer com que eu e você se torne cada vez mais semelhante a quem? A Ele. Deus está trabalhando na formação do nosso caráter. Por isso que Deus faz isso. De que eu entendi, irmãos, esse assunto, é claro que isso não foi para vir pregar aqui para vocês, isso aqui já é um assunto que eu estudei há muitos anos atrás. E quando eu percebi que Deus faz isso por uma demonstração de amor, faz parte da educação. Porque Ele não quer ter filhos mal educados, ou não quer ter filhos sem educação. Eu estou falando a palavra educação agora porque existem outras traduções e versões que traduz a palavra correção, disciplina para educação, né? E outras também traduz para castigo, né? E eu quero até ler esses versículos numa outra versão para vocês perceberem. Versículo 7, numa outra versão, diz assim: permita que Deus eduque vocês. É a mesma palavra para disciplina e correção. Permita que Deus faça isso. Não menospreze.
Não fique revoltado, não fique desanimado, não desmaie, não perca o ânimo por causa disso, mas permita que Deus faça isso na sua vida, né? Permita que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seu filho. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido? É interessante que os pais que têm seus filhos, pais e mães, você já percebeu que, você já ouviu falar de um filho que o pai e a mãe nunca corrigiu? Já ouviram falar ou não? Normalmente, eles fazem isso. Pode ser que o filho não corresponda. Ele diz que filho há que o pai não corrija. Agora, se o pai não corrige, ele está falhando. Ele não pode cobrar do seu filho. Ele está dizendo que filho há que o pai não corrige. O pai deve fazer isso, mas quando for necessário. Depois, deixa eu continuar aqui, né? Permita que Deus eduque em vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com o seu filho, pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido? Se Deus não os corrige quando é preciso, eu gostei dessa expressão aqui, quando é preciso. Nós corrigimos nossos filhos somente quando nós corrigimos nossos filhos somente quando é preciso. Deus só nos corrige também quando for preciso. Depois ele fala como os outros pais corrigem os seus filhos. Então isso significa que, afinal de contas, vocês não são realmente filhos de Deus e que vocês, na verdade, não pertencem à sua família. Ele mostra, é algo sério isso. Uma pessoa que se diz ser filho de Deus, e se ele ficar sem correção, se ele não for educado, se ele não for disciplinado, como a palavra de Deus está dizendo, pode ser que ele não faça parte da família. Porque se estáis sem correção, e ele diz, nesta versão que eu estou usando, né, da qual todos nós nos tornamos participantes, ele está dizendo, todos nós participamos disso. Mas se nós não somos, né, disciplinados, corrigidos, ele diz, é porque de repente você não é filho. Eu não posso dizer que você não seja filho, mas eu posso dizer o que o texto está dizendo. Se estáis sem correção, ele diz, sem ser disciplina, sem ser educado, pode ser que você não faça parte da família. E aí entra a questão que Deus, ele não corrige filho dos outros. Ele só corrige os seus. Aí entra aquela questão que eu disse agora mesmo. Eu só posso corrigir os meus filhos. Eu tenho autoridade para corrigir os meus filhos. Porque Deus manda eu fazer isso, e em fazer isso, é uma demonstração do meu amor para com o meu filho. Estou reprovando e quero trabalhar exatamente na formação do seu caráter. Eu não estou aprovando, não quero que aquilo faça parte da vida, do caráter do meu filho. Então eu posso fazer isso com o meu filho, mas eu não posso corrigir o filho do outro. Eu não posso corrigir os filhos do Daniel. Eu não posso corrigir os filhos de ninguém. Mas é interessante que a gente que trabalha nos acampamentos, quantas e quantas vezes, né, eu fui levar jovens, crianças para o acampamento. E às vezes os pais, ou a mãe, ou o pai, quando a gente estava saindo, né, e fala bem na frente do filho, para o filho saber, né, fala, olha, se precisar você pode corrigir. Aí a gente recebe o quê? Um aval, né? Isso já ajuda a gente lá no acampamento. E a criança já vai sabendo que eu estou com liberdade dada pelo pai de corrigi-lo. E é interessante que nos acampamentos, quando às vezes o jovem ou a criança faz alguma coisa, você lembra o que o seu pai falou, né? Ô tio, mas você não conta para o meu pai. Mas a gente faz isso porque lá no acampamento, outra coisa, nós também estamos revestidos de autoridade para fazê-lo.
E lá no acampamento tem um padrão de conduta estabelecido, e tem algumas coisas que podem ser feitas, mas tem algumas coisas que não podem ser feitas. Na sua casa, na minha casa, nem eu, nem você, nem meus filhos têm liberdade de fazer tudo o que nós queremos. Tem um padrão, nós temos que respeitar essas coisas. E quando existem os limites estabelecidos, e quando nós ultrapassamos esses limites, aí é o motivo da repreensão, é o motivo da correção, é o motivo da disciplina. Mas quando aqui lemos nesta versão que eu estou citando para vocês, permita que Deus eduque, então tudo isso faz parte da educação. Então quando a gente fala que um filho de uma pessoa, olha, mas aquele menino é mal educado, significa que o pai e a mãe não estão fazendo o que realmente precisava fazer com aquele filho. Quer dizer, não está recebendo a educação adequada, não estão corrigindo, não estão disciplinando, não estão educando os seus filhos. E aí ele vai ter comportamento na escola que o diretor, as professoras vão reprovar, os vizinhos vão reprovar. E agora quando eu digo assim, olha, mas você lembra do fulano lá? Ele é sem educação. Ele não tem educação nenhuma. Por quê? Depende da postura. A atitude da pessoa é uma demonstração que ele não tem educação. E a gente pode ser mal educado. Não porque Deus não sabe corrigir, ou por não ser filho, ou por não me sujeitar a ela. Eu posso ser um filho rebelde. E aí o resultado não aparece. E eu tenho que parar. Então aqui, neste primeiro ponto aqui, a palavra correção, que é traduzida para disciplina, ela também é traduzida para educação e também castigo, né? Então, é muito importante entender esse fato. E quando eu entendo isso dentro do contexto, não só aqui de Hebreus 12, mas no contexto de toda a Bíblia, você vai ver que esta situação, quando ela ocorre na nossa vida, é algo que deveria proporcionar em nós uma inteira submissão àquilo que vem da parte do Senhor. Só o fato de vir do Senhor deveria causar em mim uma atitude de inteira submissão. Faça, Senhor, o que quiser. Deus nunca vai errar. Deus nunca vai ultrapassar um limite na sua educação, na sua disciplina, na sua correção. Deus sabe usar o açoite na medida exata. E a gente vai, se amanhã o tempo permitir, a gente vai ver o significado da palavra correção. E vocês vão entender quão maravilhoso é esse trabalho que Deus faz na nossa vida. Então, quando ele diz assim, olha, não menospreze a correção que vem da parte do Senhor. E a gente sabe os motivos pelo qual nós não devemos menosprezar, porque ela é necessária, faz parte da nossa educação, para não sermos crentes mal educados ou sem educação. Agora em Tiago, só dando uma palhinha para amanhã, né, nós temos no versículo 2, ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por uma provação. É isso que ele fala? É? Ou passarde por várias provações. Agora, você já passou por alguma provação? Os irmãos que estão aqui já passou por provações? E como que você ficou? Alegre? Satisfeito? Ele diz, olha, você deve ter por motivo de muita alegria quando você passar por várias provações. Então Deus não prova uma única vez, Ele prova-nos várias vezes, até chegarmos no céu. Então significa que a disciplina, a educação, a correção, o castigo, o açoite, ele é necessário, meus queridos, na nossa vida.
E a provação também. Ele diz: você deve ficar feliz quando você passar por várias provações. Só que eu e você, por não entender o que é provação, ao invés de nós nos alegrarmos na provação, o que muitas vezes acontece? Porque tanta situação que eu mencionei, a correção, quando envolve a nossa vida, e quando às vezes também a provação envolve a nossa vida, você percebe quantos crentes desanimados, quantas pessoas perdem a coragem, desacreditam de Deus, desconfiam de Deus, mas é porque não entende, é porque não se coloca diante de Deus e fala: Senhor, me instrui nisso aqui, eu quero entender. Quando um pai corrige o seu filho, né, às vezes o filho vai: mas por que está acontecendo? Ele tem que perguntar: por que o senhor está fazendo isso comigo? Olha, eu estou fazendo por isso, por isso, por isso. E se você colocar diante de Deus, Ele vai também te mostrar. E você vai saber o que Deus está fazendo na sua vida. Então não é só bênção. Embora a correção é uma bênção. A nossa vida não é só provações, mas ela faz parte da nossa vida. Mas deve ser motivo de nós nos alegrarmos na sua presença. E não ficarmos de fato desanimados. E eu quero terminar dizendo assim, o hino 206, que a gente canta, fala da fidelidade de Deus. Deus é fiel e Ele diz: ajusta as aflições. Esse ajustar tem que ter é como um profissional trabalhando, ajustando a temperatura, né? Colocando tudo na medida certa, ajusta as aflições que a nós melhor convém. De repente, o que convém para você, Deus não vai usar comigo. Mas, às vezes, o que Ele vai fazer comigo e Ele faz diferente com você, tem o mesmo significado. E Ele diz, Ele ajusta as aflições que a nós melhor convém. Depois Ele diz assim: se nos corrige, as suas correções promovem o nosso bem. Eu acredito que podemos voltar para casa hoje, tendo mais apreço pela correção e pelas provações. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém.